convite. É uma honra estar aqui, né? Principalmente para falar de um tema tão importante e de uma personalidade, né? De uma figura que foi realmente um destaque na nossa história e que merece ser lembrada. Bom, também quero agradecer o convite, né? Eu, desde muito tempo, eu gosto muito da figura de Dona Leopoldina e falar dela é sempre um momento, assim, me causa muitas alegrias, né? E não foi à toa que foi com muita alegria também que eu recebi o convite lá no ano passado de compor a coletânea, né, Tiago, das histórias da independência. E que alegria foi que o tema que calhou para mim foi sobre Dona Leopoldina. É uma mulher que teve uma vida breve, né, mas que fez tanto, né, que estudou tanto, que se preparou tanto para articular e nos dar, porque mesmo que de forma indireta, né, foi ela quem nos deu a independência, né? Então vai ser maravilhoso esse momento, eu tenho certeza. Então, vocês podem seguir como vocês planejaram aí, tá? Tá. Se a Isabela quiser começar, fica à vontade, Isabela. Tá. Bom, a Dona Leopoldina, né, nossa futura imperatriz, a história dela é toda, é fascinante a história dela, né, embora seja uma história triste, né, é uma história que realmente que inspira e tem muitas curiosidades aí, muitas peculiaridades, tem muitos pontos aí que são bem interessantes, né? Ela veio da família dos Habsburgo, né? Que é uma dinastia fortíssima, né? Ficou no poder por 600 anos e teve a própria educação que ela teve, né? Ela teve essa educação bem completa, né? Eles até dizem que a educação dela foi bem mais completa que a do Dom Pedro, né? E ela se interessava por ciências naturais, né? Visitava universidades na Áustria. Então, ela teve essa formação que, inclusive por conta dela, né? Ela tinha essas habilidades diplomáticas, políticas, né? Que são características, né? Que foram significantes pro rumo que as coisas tomaram aqui na nossa história do Brasil, né? Eu acho curioso, né, porque ela né, uma austríaca, ela nem é brasileira, e quanto ela fez por nosso país, né, às vezes é muito mais que muitos outros, e mesmo estando ali nos bastidores, né, porque ela foi regente em 2 ocasiões, né, uma como princesa regente, na outra já como imperatriz, né, inclusive nessa última ela faleceu, né, enquanto estava regente. E como ela fez por nosso país, né? Se casou com o Dom Pedro por procuração, né? E veio para cá, imagina, né? Saiu da Áustria, nunca tinha entrado num navio, uma viagem parece que foi super complicada, né? Eles tiveram de fazer uma parada no caminho, parece que morreu alguém um marujo morreu, então durou 4 meses a viagem, e ela chega aqui e se casa com o Dom Pedro, né? E diz que ela era muito querida também por Dom João VI, tratava ela como filha, e, bom, infelizmente, aí já o marido já deixou um pouco a desejar, né? E é curioso, porque mesmo assim, mesmo tendo esse casamento que foi complicado, né? Tendo que conviver com amante do marido, com filho do Dom Pedro, tendo esse tipo de convivência dentro das próprias cortes, né? E mesmo assim, ela, assim, parece que as coisas eram separadas, né? A atuação política ali dela, né? Tudo que ela se dispôs ali a fazer,
Então, parece que era muito bem separado, assim, né, o caos que era a vida pessoal dela, né, o relacionamento ali, e com tudo que ela conseguiu, a atuação dela toda ali de bastidor, né, que você vê que desde o do dia do fico, né, que ela, não, mas, e usou a gravidez, não, eu não posso voltar agora, e, então, assim, tudo isso que ela costurou ali no bastidor, dos bastidores, claro, né, mas é incrível isso, né, como que, mesmo com todas essas coisas ruins na vida dela, né, no relacionamento com Dom Pedro, e como ela conseguiu fazer tanta coisa pelo país, né. E aproveitando aí os ganchos que a Isabela foi deixando, né, sempre me chamou também muita atenção, porque desde o começo, como a Isabela pontuou, né, ela teve uma educação muito completa, e isso vai se refletir na atuação dela, se refletir de forma total, né, integral na atuação dela, em todos os momentos importantes da nossa história aqui do Brasil, enquanto ela esteve à frente, digamos assim, né? À frente, quando eu digo isso, mas consciente de que foi de forma indireta, né? Ela agiu nos bastidores, como bem pontuou aqui a Isabela. E eu até falo um pouco disso no conto, né? No conto que eu escrevi. Tem um momento em que no conto ela diz: eu atuei sempre por detrás das cortinas. Né? E ela tinha consciência disso, porque ela não, em momento nenhum, ela queria estar à frente e queria ser a protagonista das atitudes. Não. Tudo que ela fez, né, e tudo que ela aguentou, tudo que ela aturou por parte de Dom Pedro I, porque essa parte da vida pessoal deles nós não podemos ignorar na análise dos fatos históricos, né? Tudo isso não foi. E ela aguentava isso de uma forma tão nobre, né, de uma forma tão silenciosa, mas tudo isso por um bem maior, que era a nação brasileira. Porque ela amava realmente o Brasil de uma forma muito forte e muito patente. Ela dizia isso para as pessoas próximas, a gente lê em cartas, né, ela falando tudo isso. Então, tem muito dessa consciência que ela tinha de que ela tinha que fazer isso pelo Brasil, né, tem muito vindo aí dessa educação que ela recebeu desde a infância, né, porque nessa dinastia dos Habsburgo, como a Isabela pontuou, havia uma espécie de crença educacional, né, que já desde Leopoldo II, que era avô dela, né, que foi ele que colocou isso em prática de uma forma mais evidente, né, mas que já vinha desde antes esse modelo de educação na família real dos Habsburgo, que era essa educação completa, não só nas artes, na música, né, na literatura e nas disciplinas, digamos assim, que hoje a gente chamaria de didática, né, mas também na política. Ela teve uma educação política, né, ela teve uma educação de governo, né, ela tinha noção de governo e ela foi educada realmente para reinar. Tanto é que muitos historiadores estão de acordo que ela sabia, ela entendia mais de governo, de política, do que o próprio Dom Pedro. E ele, independentemente da personalidade dele, ele era um excelente líder, um excelente governante. Mas ela estava, aquela clichê, né? E tinha a mente de uma grande mulher ali auxiliando as tomadas de decisão. Então, ela foi, e isso é consenso, né? Que ela foi realmente a principal articuladora do processo de independência do Brasil.
que a gente tem essa consolidação em 1822, mas esse processo já vem desde antes. Desde 1821 já tem um forte movimento que leva a imperatriz a influenciar Dom Pedro I nesse processo, né? Então, e uma outra coisa também que é interessante, né? Ela é a primeira imperatriz consorte do país, né? E nesse sentido também, consequentemente, a primeira imperatriz do Novo Mundo. E essa separação para o estudo da história é muito importante. Há o Velho Mundo, que é de onde ela veio, e há o Novo Mundo. Depois de todas as expansões marítimas, as descobertas das Américas, se instaura ali um novo mundo, e ela como sendo, né, a primeira imperatriz. E depois, por ocasião das viagens e das retiradas de Dom Pedro I, ela também é a primeira mulher a se tornar chefe de Estado. Ela regeu o Brasil em alguns momentos, né, e a primeira a se tornar chefe de Estado. Então, é uma figura que é discreta, mas que não é tão discreta assim. E quando nós vamos observar, né, essa atuação dela, nós vamos ver o quão atuante ela foi, né? De forma ali humilde, de forma escondida, de forma indireta, mas sempre atuando, sempre agindo. E isso às vezes até dá a impressão para nós de que ela era frágil, né? Tinha uma personalidade frágil, até porque ela tinha muitos problemas de saúde, né? Mas até que ponto, né, ia essa fragilidade feminina numa mulher que estava com um país nas mãos, com um imperador nas mãos? Ela tinha até certo ponto domínio sobre as decisões de Dom Pedro, e quando nós pensamos nisso, nós temos uma figura forte de mulher, uma figura forte de mulher que definiu um ponto importante, importantíssimo da nossa história. Ela era cunhada de Napoleão Bonaparte, né, a esposa, a irmã de Dona Leopoldina, né, a princesa Maria Luísa, se eu não me engano. Maria Luísa, da Áustria, né? Ela foi esposa de Napoleão, e Napoleão, uma grande figura dos processos da Revolução Francesa, e que Dona Leopoldina tinha verdadeiro horror, ela tinha verdadeiro horror à Revolução Francesa, a derrubada da monarquia, né? Isso representava para ela uma coisa terrível, e era foi esse medo que fez com que ela se antecipasse, né, para fazer com que Dom Pedro se libertasse de Portugal, porque o medo que ela tinha da queda da monarquia, né? E depois, né, ela... Maria Antonieta era tia-avó dela, né? Tia-avó, exatamente. Tia-avó. Então, ela, por esse conhecimento geopolítico da situação, né, ela também atua nessa antecipação, porque demorasse mais um pouco, a corte portuguesa também ia sofrer consequências e, consequentemente, né, o Brasil. Então, ela vê as coisas de uma forma antecipada, ela prevê, né, por causa justamente desse conhecimento político, né, nesse sentido aí geopolítico, né, verdadeiramente geopolítico, não é como os conhecedores de hoje, né, que falam de geopolítica sem ter o mínimo de noção, né? Ela tinha, e era um conhecimento muito acurado. Uma outra coisa também que fazia com que ela tivesse real horror pela Revolução e que ela não queria que isso acontecesse no Brasil é a formação católica, né? E os historiadores vão dizer formação cristã, com esse escrúpulo de não dizer ali realmente
realmente do catolicismo, né? Ela era católica, e essa formação católica dela também, que está presente nessa formação política, porque esse modelo que ela pensou para o Brasil foi um modelo católico de governo, embora houvesse ali já, depois da Revolução, essa laicização dos estados, mas o modelo que ela pensou, e que inclusive está presente na Constituição de 1824, é um modelo católico de governo, né? E isso faz toda a diferença, porque apesar de Dom Pedro I ser católico, assim, ele se dizia católico, mas ele, a história diz, ele se envolveu quase que completamente com a maçonaria, mas ela não deixava isso aparecer nos atos de governo. Ela fez o que ela pôde para que a maçonaria não interferisse, que era também um medo dela, devido à Revolução Francesa. Nós sabemos ali o quanto que a maçonaria atingiu o mundo depois da Revolução Francesa. E no Brasil não foi diferente esse acesso. Então, ela atuou também para impedir isso, né, em Dom Pedro. Então, havia muitas... Quando a gente pensa que ela sofria por causa da questão da vida conjugal dela, né, da vida particular, e de fato havia muito sofrimento, ela diz isso numa carta para aquela amiga dela inglesa, Maria Graham, né, que ela vivia imersa em dores e em trevas. Ela usa essas palavras. Eu vivo imersa em dores e em trevas, por conta da vida conjugal. Mas, e eu digo, arrisco aqui dizer, esse espírito católico dela, essa formação piedosíssima, honestíssima dela, de estar sempre pensando no bem maior, sempre estar pensando no Brasil, fez com que ela fosse engolindo isso e, de certa forma, estava em segundo plano. Se não fosse assim, se ela não tivesse tido essa grandeza de espírito para continuar cuidando do Brasil como uma mãe, ela não teria feito tanto, porque uma mulher espezinhada, humilhada, né, desautorizada e desrespeitada, porque ela era obrigada a conviver, inclusive, com a Marquesa de Santos. A Marquesa de Santos era dama de companhia ali no séquito, né? E ela aguentava isso, né? Não é que aceitasse, mas ela tinha em mente coisas superiores. Ela não se deixou igualar por aquela mesquinhez, nem de Dom Pedro, nem da Marquesa, e nem dos outros que acobertavam. Espírito nobilíssimo. Espírito e o pouco que ela tinha também, que ela perdeu, né? Essa inglesa, né, que você comentou, não estou me recordando agora do nome, mas era uma espécie de dama de companhia dela, né? Isso. E até isso, né? Parece que foi intriga lá da Marquesa de Santos. Isso conseguiram tirar dela. Então, quer dizer, ela estava aqui, a família dela está na Áustria, ela não tinha ninguém aqui, né, para ela ir lá, né, falar, olha, desabafar. Ela não tinha nada, né? Ela estava aqui sozinha e tinha de realmente, assim, aguentar tudo. E só pode ser isso, né? Assim, em nome de um bem maior, né? Em prol da nação. A inglesa, Graham, o nome dela. E ela era uma inglesa linguaruda, ela incomodava a Marquesa, incomodava Dom Pedro I, e ela foi também professora dos príncipes, né? Das princesas, e governanta também, né? Teve papéis importantes, ela sabia de muita coisa. E o livro que ela escreve também depois, quando ela chega à Inglaterra, é aterrorizador, né? As coisas que ela vai revelando. Não, e o catolicismo dela, né, assim, tem até essa parte interessante, assim, que está registrado, né? Ela ia à missa, né? E é curioso, assim, porque se você for pensar, né, uma imperatriz, ela era muito mais acessível do que qualquer chefe de estado, às vezes do que até o prefeito de uma cidade do interior hoje. E assim, ela ia à missa, e inclusive ela ia à missa, e sempre, né, nessas ocasiões, sempre tinha alguém
pedindo ajuda, pedindo dinheiro. Ela ajudava muitas pessoas, inclusive se endividou. Ela tinha dívida, foi contraindo dívida atrás de dívida, né? Então, assim, as pessoas pensam, monarquia, um super luxo, assim, claro que era, né? Obviamente, não estou falando que não tinha isso, mas assim, às vezes, né, a pessoa para e pensa, não, mas como assim? Ela era né, da família real e tinha dívida, sabe? Assim, uma coisa incompatível, mas tinha sim. E, inclusive, ela fala isso na carta, né? Uma das últimas cartas que ela escreveu, ela fala, olha, eu estou com tanta dívida que eu não sei mais o que eu faço. Alguns Porque até saía falam, do Estado também, né? Do Tesouro do Estado. é, Essas idas dela à missa, né, foi que também sempre me chamaram a atenção, de ela sair com algumas damas e assistir à missa. É um dos motes do meu conto, inclusive, aí na coletânea, né? Ela vai assistir à missa de Nossa Senhora das Dores, porque justamente eu queria associar a figura dela com Nossa Senhora das Dores, né? E depois, quando ela volta, ela se depara com um vitral de Nossa Senhora da Conceição, para o qual ela olha com aquela piedade maravilhosa dela e entrega o Brasil. Porque depois Nossa Senhora da Conceição, né, viria a ser a padroeira, né, do Brasil, pelo título de Nossa Senhora Aparecida, né, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E a coroação de Dom Pedro como imperador se deu exatamente no dia 12 de outubro, né? Pelo menos até onde durou a cerimônia. Então, esse apego que ela tinha com a missa, com a piedade católica, não deveria ser ignorado nas biografias dela e tudo, porque realmente fazia parte da vida dela. Né? E talvez por isso muitas decisões foram tomadas de forma acertada, porque ela não era precipitada, ela orava antes de fazer as coisas, né, de tomar as decisões e tudo. E a gente só descobre isso quando a gente lê as cartas, né, que foram realmente escritas por ela, sem interpretação de ninguém, de um historiador, alguma pessoa, um terceiro, né. É muito importante esses detalhes, né, que vão sendo cada vez mais sonegados da gente por esses discursos enviesados dos livros didáticos e da grande mídia, né, e da esquerda e etc. não, assim, na verdade, assim, é uma pena que, assim, quase não se fala dela, né, assim, na verdade, até faltam, né, a meu ver, assim, a gente quase não, assim, é difícil, né, não é uma bibliografia farta, né, a gente não tem acesso a várias, né, não é e deveria, assim, né, ela deveria ser muito mais trabalhada, explorada, né, inclusive, né, no próprio ensino mesmo, né, mas o ensino, na verdade, né, o jeito que história, de maneira geral, que isso o jeito que isso é lecionado, né, é uma forma bem, depois, quando você começa a realmente pesquisar, entender as coisas, você vai ver que é muito diferente, né, daquilo que costuma se passar, né, de maneira geral, né, né, como se Portugal só tivesse feito mal ao Brasil, né, então, mas é curioso isso que você comentou agora, que né, ele foi aclamado o imperador no dia 12 de outubro, e o Brasil, assim, foi um período muito conturbado para o Brasil, né, ninguém sabia direito o que ia ser, se realmente se ia se separar de Portugal, se não ia, o que ia acontecer, como que ia ficar, quem que ia ficar, e tinham algumas forças também que não estavam aceitando, o Dom Pedro queria continuar respondendo para Portugal, tanto que essas viagens, ele vai para, né, ele tem que ir para São Paulo, ele tem que ir para, né, para Vila Rica, Ouro Preto, para, né, tentar apaziguar ali, mas tem historiador que fala que, né, nessa confusão, assim, de ninguém saber o que ia acontecer, tiveram alguns movimentos que cogitaram, falaram, não, então vamos tirar ele, vamos deixar ela no poder. Então, assim, não, ela é melhor que ele. Na verdade, essa é até a frase do José Bonifácio, né? Na sessão de Conselho de Estado, que, né,
na qual foi deliberada por unanimidade, né? Eles não decidiram, né? Porque quem decide, eles recomendam, né? Então, por unanimidade, eles decidiram recomendar a independência, e ela presidiu a sessão e redigiu a carta para ser mandada para o Dom Pedro, né? O José Bonifácio também, que são aquelas duas famosas cartas, e o José Bonifácio, aí parece que ele comentou com um dos conselheiros, falou, ela deveria ser ele, assim, como se ela deveria ser o Dom Pedro. Mas não tinha isso, assim, de ela, né, como você também, né, deixou bem claro, assim, não tinha isso, apesar desse protagonismo de bastidor, né, vamos por assim chamar, ela não tinha alguma coisa, ela não tinha isso, assim, de querer se sobressair, de querer, assim, né, se destacar em relação à figura do marido, não, isso era muito, ela sabia exatamente, assim, né, o papel dela, e inclusive, é curioso isso, porque, né, toda essa vida conjugal conturbada deles, mas parece que nessa parte política, que eles eram muito bem alinhados, né, os dois eram assim, então assim, quando, né, teve essa sessão de Conselho do Estado, que ela presidiu, foi, né, eles deliberaram pela independência, então assim, ela já sabia né, ele já sabia o que ia acontecer, ela também já sabia, então assim, né, que não tinha nenhum tipo de surpresa, assim, eles estavam muito bem, é claro que, né, essa ideia da separação partiu muito mais dela, né, inclusive ele era bem reticente no começo, né, e por isso que teve esse movimento dela, mas eles estavam muito bem alinhados ali, né, e é interessante também, estou me recordando aqui agora, é muito interessante essa amizade dela com o José Bonifácio, né, e ele fala, eu já li também, que ela era a única pessoa que ele confiava, e o José Bonifácio também, né, teve, né, uma formação muito completa, né, morou na Europa por vários anos, e eu também já li que eles conversavam em alemão, os dois, então ficavam lá os dois conversando em alemão, e é sensacional isso, era uma pessoa muito, eles tinham essa amizade, assim, e isso foi fundamental, né, porque, né, se eles falam que o José Bonifácio é o patriarca da independência, então, se tem uma matriarca, é ela, né. É ela, sem dúvida. Então, e é muito bonito, assim, e é engraçado, né, quando geralmente se fala dela, é para falar das amantes de Dom Pedro, né, que ela teve uma vida infeliz, e que ela morreu jovem, e claro, isso aconteceu, isso não pode ser ignorado, né, mas essa atuação aí política dela, né, essa grande estadista que ela foi, né, isso é muito pouco falado, né, e, na verdade... O foco dela, né? O objetivo dela era o foco dela. Ela deixou isso em segundo plano, essa questão pessoal, para atuar realmente nesse sentido, né? E que deveria ser o foco dos historiadores também. E é curioso, né? E assim, teve uma vida breve aqui, ela ficou pouco tempo, né? Acho que ela veio com uns 20 anos, ela ficou uns 9 anos no Brasil, né? Ela morreu aos 29, e ela até fala, né? Ela até fala com o Dom Pedro, ela já estava muito doente, né? E é que, assim, na época não tinha esse tipo de diagnóstico, né? Mas, assim, acho que hoje seria diagnosticado como uma depressão, né? Uma espécie de depressão aí que, assim, realmente há tantos infortúnios na vida pessoal, né? Acho que isso deve ter consumido muito, né? E ela fala com Dom Pedro, né? Ele foi para essa viagem lá, né? Tava tendo essa questão da cisplatina, ela fala, olha, você não vai me encontrar mais. E foi o que acabou acontecendo. E também a comoção nacional que teve, né, quando com o falecimento dela, é uma coisa, né, assim, mexeu muito com o país e com o próprio Dom Pedro, né, que acabou ficando desnorteado, né.
Que é uma coisa interessante também, né? Os escravos, eles diziam, né? Saíam gritando pelas ruas, dizendo que eles perderam uma mãe. Nós perdemos a nossa mãe. Então, ela era muito bem quista mesmo pela população, e não só os pretos, mas as pessoas também, o povo, né, como um todo. E a questão de Dom Pedro, que ele ficou desnorteado e muito triste, ele escreve também para José Bonifácio, dizendo do abalo que ele sentiu com a notícia, que é o que desmente muito também de que ele maltratava ela o tempo todo. Tem versões que dizem que quando ela estava grávida de Dom Pedro II, ele chutou ela não condiz, porque embora ele fosse um canalha, né, do ponto de vista sexual, mas ele não maltratava ela fisicamente, né? Ele tinha ali até certo ponto um respeito pela figura dela e gostava dela, ele gostava dela. E também eu queria chamar a atenção aqui nessa conversa, que era a ansiedade que ela tinha de ter um filho, um menino. Ela teve 7 filhos, né? 7 filhos. Só desses 7, apenas 2 foram meninos. E o primeiro nasceu morto, né? Foi natimorto. E quando ela já estava... Dom Pedro II nasce em 1825, né? 2 de dezembro de 1825, e ela morre no ano seguinte. Ele tem completado um ano, mais ou menos, que é quando ela morre. E ela escreve também já para uma outra dama de companhia, Marquesa de Aguiar, que ela, nessa época não tinha ultrassonografia, não tinha como saber se era menino ou menina, tinha que esperar realmente o nascimento. E ela diz que era uma criança muito agitada, né? Ela sentia muitos movimentos, muitas contrações e tudo, e ela dizia que sentia agora que realmente essa criança tinha saúde e que tinha toda a confiança de que era um menino. Ela diz que foi uma gravidez diferente das outras, e que por esse movimento, esse balanço que a criança provocava no ventre dela, ela esperava que fosse um menino. E de fato foi, e inclusive ela diz para a Marquesa de Aguiar, né, se não for um menino, o que farei, Maria? Ela pergunta. Né? Porque só com filhas mulheres, ela sabendo que tinha saúde frágil e que talvez ela entendesse que as filhas não fariam o que ela faria, né? E as filhas não teriam esse poder para ajudar o pai e depois tomar o trono, né? Sucedê-lo no trono. Precisava realmente de um menino. E depois a personalidade de Dom Pedro II nem é tão agitada como se revelou ali no ventre dela, né? Dom Pedro II também é uma figura bem aparentemente tranquila, né? Que tem ali um certo controle das coisas de forma mais menos agitada, né? Dom Pedro era um colérico, digamos assim, né? Dom Pedro I era um colérico. Dom Pedro II já não era, mas ele é fruto de uma ansiedade, né, do coração dela. Né? Ela sofre muito para ter esse menino e é um parto complicado, né? Tanto é que deixa sequelas nela, lacera muito ela e tem uma infecção, ela demora muito para ela se recuperar. E as condições sanitárias, né, deveriam ser assim, precárias, né? Mesmo para ela, que era uma imperatriz que tinha ali médicos à disposição, mas foi um parto complicado. Ela para ver, né, o espírito assim previdente dela, ela pensava no futuro já, por saber que não ia viver muito tempo, sobreviver muito tempo, nem tão pouco para criar o filho. Né, ela sabia já que aquilo ia gerar uma certa preocupação se não fosse um menino, porque ela já estava com os olhos no futuro.
né? E ali a gente pode dizer que foi uma obra da providência, né? O nascimento de Dom Pedro e a sobrevivência dele, porque o príncipe que tinha nascido antes, né? Ele falece com 1 ano de idade. Ainda tem a esperança, nossa, o menino completou 1 ano, vai sobreviver, mas o menino é até numa viagem, se eu não me engano, eles fazem uma viagem, numa dessas ausências de Dom Pedro I, ela precisa sair de um lugar para ir para outro, tá no meio de uma tempestade, a criança adquire uma pneumonia e morre na viagem mesmo. Não tem muito o que fazer. E aí passa-se uns anos, eu acho que inclusive depois desse príncipe, né, ela tem mais 2 filhas, só depois é que nasce Dom Pedro II, para o alívio ali dela, né, no último ano de vida, né, porque ela viria a falecer no ano seguinte. Então, até nisso ela tinha preocupação com o Brasil, né, deixar o Brasil para quem? E é uma coisa até impressionante do ponto de vista dessa previdência dela, porque Dom Pedro I vai morrer em 1840, depois de ter ido para Portugal. Tanto que é preciso apressar a maioridade de Dom Pedro II para não deixar o Brasil ali sem um imperador, né? Sem um regente. Parece que ela sim, né? Ela veio assim para cumprir assim a sua função, assim, né? Olha, o que eu vou deixar para o Brasil, né? Então ela veio, né? Participou desse, né? Articulou a independência, tinha essas habilidades políticas, diplomáticas, né? Deixou o herdeiro, né? Deixou o sucessor. E parece que depois disso, não, então agora eu posso morrer. E parece que foi isso, né? E cumpriu o papel o papel e realmente, assim, né? Ela tá a isso, né? Assim, ela claramente estava ali em prol de algo maior, né? Então, é que a gente vai lembrando, cada hora a gente vai lembrando de algum detalhe, de alguma coisa, né? De alguma coisa daqui, outra dali, mas realmente essa história dela é incrível, né? E é engraçado, né? Assim, acho que teve, parece que uma novela, alguma coisa assim, né? Mas você vê, assim, isso poderia ter tantas produções, né? Isso poderia ser tão explorado, assim, né? Peças de teatro, né, produções cinematográficas, assim, é uma história tão rica, né, é uma história tão bonita, e é triste, claro, né, mas não deixa de ser bela, né, e inspiradora, né, porque realmente, assim, você vê que a pessoa, né, se colocou em segundo plano, todos os, né, qualquer coisa pessoal ali dela, né, e para deixar isso, para a gente estar aqui falando dela hoje, né? Pois é, ela abdicou de muita coisa, né? Abdicou, sofreu dores morais. Essas dores que ela sentia, que ela dizia para aquela governanta inglesa, a Mary Grantham, eram dores morais, não? Ela não estava falando de dores físicas, né? Ela estava falando de dores morais, né? Quando ela diz, a minha vida eu estou imersa em dores e em trevas. É uma frase muito impactante, literária até, né? Se a gente for pensar aí, uma frase bonita, que dá um poema, alguma coisa assim, você pensar numa frase dessas, né? Mas isso não era realmente a preocupação primeira dela. A preocupação primeira dela era deixar o Brasil seguro. Tanto é que, quando acontece a independência, o próximo passo que ela imagina que Dom Pedro deveria fazer era já trabalhar com a abolição, na abolição. Ela diz que a Inglaterra viria a pressionar, e ela, apesar de não concordar com o liberalismo inglês, porque as campanhas abolicionistas inglesas não eram, digamos assim, não tinham como princípios os valores humanos, era o liberalismo, né? Revolucionário, a Inglaterra, baluarte do liberalismo. E ela não concordando com isso, mas
pegando o que havia de bom nisso. Ela chega a dizer para Dom Pedro, né, você vai ser pressionado pelos ingleses, e de fato ele foi, né, você vai em algum momento precisar começar a trabalhar para a abolição, para a libertação dos escravos. Não estava no destino de Dom Pedro isso, né, precisava ainda o Brasil caminhar longos e tristes anos sob a escravidão, mas a gente pode dizer que ela já pensava nisso. Ela pensava nisso porque foi logo depois, quando ela encontrou-se com ele depois do grito do Ipiranga, ela disse que o próximo trabalho a fazer seria enfrentar os ingleses, né, nessa pressão que viria de lá para cá. Porque já tinha começado a Revolução Francesa, por ali motivos escusos, começou a libertar os escravos. Né? Então, ela não ia pensar por esse lado, mas sim pelo lado humano, né? Pelo lado humanitário. Ela já também pode ser vista também como uma arquiteta desse movimento. Né? E, de fato, é uma mulher assim completa, né? E que nós que eu achei muito honrosa a atitude aqui da editora Chafariz de promover esse momento de falar especificamente sobre Dona Leopoldina, porque, de fato, quando a gente pensa na independência do Brasil, já existe uma saturação da imagem de Dom Pedro gritando ali às margens do Ipiranga, independência ou morte. Quem é que está ao lado dele nesse momento? Né? Não ao lado realmente ali, literalmente falando, mas na situação, no contexto. Né? É Dona Leopoldina, José Bonifácio, né? São alguns ministros ali que atuam junto com ela, né? Algumas damas de companhia dela, que também são atuantes, e realmente cada vez mais necessário trazer à luz a figura dela, essa figura delicada, essa figura feminina, essa figura inteligente, né? E de fato, assim, eu odeio essa palavra empoderada, mas eu também. Aplicando para esse contexto, que de fato é uma mulher empoderada. Mas nós poderíamos dizer que Dona Leopoldina foi uma mulher empoderada. Né? Se já não fosse, né, uma expressão tão desgastada e tão clichê, banal, né? Então, banal. Mas é justamente assim, né? Se a gente pode chamar disso, né? O empoderamento dela, né, vem justamente disso, né? Ela não veio aqui para ser feliz, né? Resumindo, foi isso, né? E hoje em dia é muito isso, né? A tônica, assim, né, que rege os tempos atuais, né? Todo mundo veio aqui para ser feliz, não é isso? Então, eu vim aqui para ser feliz e pronto. Não, ela não veio aqui para ser feliz, ela veio... Começa pela viagem, a viagem que ela fez da Áustria para cá, que demorou mais do que devia, e ela sofreu horrores naquele navio. Não, aí você pensa, a pessoa saiu da Áustria, o calor que ela deve ter passado no Brasil, então com certeza ela não nasceu para ser feliz. O Palácio da Boa Vista era só pântano, né? Era pantanoso, era uma região pantanosa, terrível ali Era uma coisa... Até o passo mesmo ali na Praça 15 era só lama. Mas é curioso, assim, né? Você vê que isso é uma coisa também que parece que isso cada vez mais se perdeu no mundo hoje, né? Que realmente, assim, a gente vive a vida, né, numa perspectiva, né, meramente materialista, uma perspectiva muito individual, né? E se você pega o exemplo dela ali, né? É como que eu não acho que eu não sou dessas de ficar romanceando outros tempos, né? Porque é claro que eu acho que a gente cada um vive no seu tempo por uma razão, e, né, também é muito fácil a gente ficar falando aqui mal dos tempos atuais, a gente falando aqui usando a nossa internet para falar mal, né?
A tecnologia para falar mal. Então, não, é claro que, né, a gente tem muitas coisas boas e nos outros tempos também tiveram coisas muito ruins. Mas é muito interessante isso, assim, né, de a pessoa saber que ela está aqui e que ela está se sacrificando, né, sacrificando, né, a felicidade, né, em prol de algo maior, né. Então era isso. E ela, é claro, ela estava ali, né, ela, né, falava ali nas cartas, né, mas ela sabia e ela fazia o que tinha de ser feito, entendeu? Ela não, ai, né, estava chateada lá com a situação, então eu não vou fazer, eu vou largar isso para lá, né, como seria uma postura normal hoje, né, nem... Isso. Se ela fosse uma mulherzinha, né, ela ia se Seria, vingar, mas eu acho que ia seria se normal. vingar, ia bater o pé. Eu acho que não é nem, às vezes não é nem mulherzinha, acho que seria normal para qualquer um de nós, assim, é assim, então, vou largar isso para lá, eu não quero saber disso. E não, Isso, ela, quando sabe, ela, olha, eu tô aqui, é um país, é uma nação, então eu vou, né, eu vou aguentar e eu vou fazer o que tem que ser feito, e realmente, assim, é incrível a história dela, deveria ser mais explorada, né, e para você ver como são as coisas, né, a maioria das pessoas nem sabe que o amarelo da bandeira é por causa dela, né, da casa dela, exatamente. porque, né, em algum momento da vida alguém falou, né, ou você aprende isso na escola, ou alguém te fala, ou você vê, enfim, em algum momento alguém te fala né, que o amarelo é por causa do ouro, o verde da floresta. Então, assim, a gente tem uma cor na bandeira, né, que é por conta dela, né, da origem dela, da Casa dos Habsburgos, e com razão, né, porque que figura que foi ela para gente, para nossa história, e que mulher admirável, né, que pessoa que, né, assim, né, se saber que ela está agindo em prol de algo, né, de algo muito mais elevado, né. Sempre tinha os olhos no alto, né? Os É, olhos com dela sempre certeza, estavam no alto. com É certeza. bonita, é muito bonita a história de Dona Leopoldina. É uma das figuras, assim, talvez a figura histórica do Brasil que mais tem, assim, a minha admiração. E não é que a minha admiração seja grandes coisas, né, dentro de todo o contexto, mas quando a gente vai estudar e tudo, causa aquela comoção, né, pela grandeza que ela tinha, né, de não olhar para ela como essa mulher, essa coitada, né? Coitada, Muita gente, a gente nossa, tem essa coitada. imagem dela como uma coitada, e não, ela se ela tivesse de renunciar a tudo e sofrer mais uma vez tudo que ela sofreu, pelo Com Brasil ela certeza. sofreria, ela faria tudo de novo, né? Sofreria tudo de novo, né? Com certeza. Então é isso, eu acho E que deixou bons exemplos, né? Você vê que a própria princesa Isabel, né, também teve né, que também, você até mencionou a questão da escravidão, né, que ela já começou a ter essa iniciativa, isso aí foi, de certa forma, herdado pela neta, né, que assumiu esse protagonismo aí todo, né, embora tentem muito também desmerecer o papel dela, né, e falar que não, que ela estava pressionada, não tinha mais jeito, não tinha por onde, mas na hora que você vai ver ali, né, que você também examina cartas, você vai ver nesses documentos históricos, você vê que não, que ela realmente, ela não apenas assinou a Lei Áurea, né, ela teve uma atuação incrível ali, e, claro, né, também teve o André Rebouças, assim, tem vários nomes aqui que a gente pode citar, né, mas, assim, pelo menos o legado dela, né, de certa forma, continuou, né. É a presença que não esteve ali na vida de Dom Pedro II, né? Que também teve. A vida de Dom Pedro II também não foi fácil, né? Sem a mãe, sem essa figura materna. É uma presença que não esteve, mas esteve ao mesmo tempo. Né? Que ela morre, ele tem 1 ano de idade, né? Ele cresce sem a mãe, naturalmente os filhos dele não vão conhecer a avó, mas é um vulto que está sempre ali pairando sobre a família real brasileira. Né?
E, de fato, é realmente uma influência bem marcante, que vai perpassando as gerações, né? E vai perpassando a história até chegar hoje, 8 de setembro de 2023, e nós aqui, né, falando dela e de tudo que a cerca, né? Tanto as coisas anteriores quanto as coisas posteriores. Não, e com certeza, assim, né, e a gente, né, a gente precisa conhecer a nossa história, né, brasileiros de maneira geral, né, a gente precisa, né, saber disso, lembrar as nossas figuras heróicas, né, e, né, um povo precisa de um referencial, né, então, por isso que eu também, né, parabenizo a editora, né, por esse evento, porque, né, não importa, assim, né, não importa a sua área de atuação, não importa, né, se você, né, com o que você trabalha, qual a sua profissão, ou se você nem trabalha, se você, enfim, mas isso é um conhecimento essencial, né, para a memória de uma nação, né, a memória de um povo, assim, o Brasil precisa disso, né? Inclusive, se a gente quer, né? Se a gente quer avançar, se a gente quer tantas melhorias aí que a gente precisa, né? Sem esse tipo de conhecimento, né? Não tem jeito, né? Isso é fundamental. Então, e sem dúvida alguma é um referencial, né? É uma referência para todos nós, como né, para todos nós brasileiros. A fina flor do exemplo de uma governante, porque ela foi, né, brasileira. E tem que realmente estar na ponta da língua de todo brasileiro. Não, os historiadores, eles têm o dever de ter ali o aparato crítico, de apresentar uma tese, um estudo, alguma visão diferenciada, mas datas, né? Quem foi quem na história, o que representou o papel de fulano e de cicrano na independência, tudo isso tem que estar na ponta da língua. Se, infelizmente, a escola hoje não trabalha para nos dar isso, mas nós vamos aí procurando por fora, né? E graças a Deus, assim, o lado bom da internet é esse. Poder fornecer às pessoas uma outra linha de pensamento, né? E fazer com que as pessoas possam julgar. Não, a verdade está aqui e não está ali. Então eu vou para o lado da verdade. Fazer essa distinção, né? Separar esse joio do trigo. Né? E, nesse sentido, nós estamos aqui para contribuir, né, com esse movimento, que cresce cada vez mais no Brasil, essa tendência mais conservadora de manter a ordem e a verdade, né, e ir revelando e desmentindo coisas, falácias e ideias erradas que a escola muitas vezes transmite, né. Então, eu só tenho a agradecer aqui a presença, não sei como é que o Tiago vai fazer para dar um encaminhamento aqui, mas eu já me adianto que foi um grande prazer, viu, Isabela? E conhecer você mesmo que virtualmente, né? Estou vendo ali no Instagram as suas fotos. Eu também, foi um prazer, foi ótimo estar aqui com você, foi uma alegria. Admiro o seu trabalho, o que você faz, né? Você fala de um tema super relevante também, né, a literatura grega, e agradeço ao Tiago pelo convite. Olha, antes de encerrar a gravação, eu gostaria de citar de fazer uma referência ao que a Ângela disse ontem, né, a Ângela Gandra, e que no seu texto, na nossa antologia, ela escreveu muito bem, né? Ela cita como a grande qualidade do Dom Pedro I o seu coração, né, o seu coração. E aí ontem nós conversávamos sobre o quão importante foi o coração de Dom Pedro vir ao Brasil no bicentenário da independência. Porque foi o coração de Dom Pedro que proclamou a independência. Mas o que é interessante, o que é mais interessante é que um bom monarca, ele precisa ter coração e ele precisa ter razão, né? O Dom Pedro I
não era tão, não tinha tanta essa qualidade como tinha o Dom Pedro II já, né? Mas o Dom Pedro I tinha a princesa Leopoldina, a Dona Leopoldina, e isso fez do seu reinado um grande reinado para o Brasil. Mesmo que muitos tentem desmerecer, o seu tempo de reinado, as suas ações como imperador do Brasil foram extremamente acertadas. Foi um homem que eu acho que, por ter Leopoldina junto dele, foi um homem grande. Aquele clichê de por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. Para ele se aplica totalmente. Né? Para ele se aplica totalmente. Então, eu acho que isso deixado pela Ângela, somado ao que vocês falaram, faz referência ao que foi realmente o primeiro reinado, né? O coração de Dom Pedro e a razão de Leopoldina, né? Então, eu agradeço muito a vocês duas, né? Muito obrigado por essa exposição, e muito obrigado pela parceria com a nossa editora aí. Vocês duas são muito, muito queridas aí da editora, e muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi Eu uma que honra. agradeço.